Top 10 dos maiores artilheiros da história do Flamengo. Na 10ª posição, Índio, com 142 gols em 218 jogos e uma média de 0,65. Luísio Francisco da Luz, mais conhecido como Índio, atuou no Flamengo de 1951 até 1957. Uma de suas melhores atuações ocorreu quando ele interrompeu uma série invicta do Vasco da Gama em 1952, dando, portanto, início para a conquista do tri-estadual do Mengão neste ano e nos anos de 1953 e 54. Na 9ª posição, Zizinho, com 146 gols em 329 jogos, média de 0,44. Tomás Soares da Silva, o Zizinho, atuou por mais de uma década na equipe rubro-negra, entre 1939 e 1950. Antes de Zico, ele era o maior ídolo do Flamengo, e além disso, Zizinho conquistou o primeiro tricampeonato do time, em 1942, 43 e 44. Na 8ª posição, com 151 gols em 307 jogos e uma média de 0,49, José Roberto Gama de Oliveira, o famoso Bebeto, começou jogando pelo Flamengo em 1983 até 1989 e em 1996, mas foi em 1987 que Bebeto ganhou o coração da torcida quando, na conquista da Copa União, marcou um gol por jogo, inclusive o único da segunda partida da final contra o Internacional depois de 0-0 no primeiro jogo. Ao longo de sua carreira, Bebeto conquistou a marca de ser um dos maiores artilheiros da seleção brasileira. Na 7ª posição, Leônidas, com 153 gols em 149 jogos e uma média de 1,03. Leônidas da Silva atuou no rubro-negro carioca entre os anos de 1936 e 1941, conquistando o Campeonato Carioca de 1939. Uma curiosidade revelada por um dirigente do Botafogo na época foi que o motivo por ele ter saído do Alvinegro Carioca para o Flamengo foi a revelação que Leônidas era rubro-negro de coração e, portanto, o dirigente não poderia aceitar que um jogador vestisse a camisa alvinegra, mas pulsasse um coração rubro-negro. Na 6ª posição, Jarbas, com 154 gols e 381 jogos, uma média de 0,40. Jarbas Batista jogou praticamente toda a carreira pelo Flamengo entre os anos de 1933 e 1946. Apelidado de Flecha Negra, era um ponta-esquerda mais perfeito da época e, desse modo, conquistou o Carioca de 1939 junto com Leônidas, além de ter contribuído para o primeiro tri-estadual rubro-negro.
O quinto colocado é Romário, com 204 gols em 240 jogos e uma média de 0,85. O baixinho Romário de Souza Faria iniciou sua trajetória no Flamengo em 1995, até 1996, quando foi atuar no Valência da Espanha. Em 1997, foi emprestado para o Flamengo, quando novamente foi em definitivo para o Mengão de 1992 até 1999. Romário se tornou o único jogador fora da Europa a ser eleito o melhor jogador do mundo. Isso ocorreu porque, na votação de 1995, ele já tinha estreado pelo Flamengo. Ele também é um dos maiores artilheiros do mundo em todos os tempos. Na quarta posição, Pirillo, com 204 gols em 236 jogos, uma média de 0,66. Silvio Pirillo vestiu a camisa do Flamengo entre as temporadas de 1941 a 1947. Ele teve grande responsabilidade de substituir Leônidas da Silva em 1941 e não decepcionou. Ele se tornou naquele ano o maior artilheiro do Campeonato Carioca em uma única temporada, com incríveis 39 gols. Como resultado, essa marca superou o recorde anterior, que inclusive era do próprio Leônidas, com 30 gols em 1949, também de Nilo do Botafogo em 1927. Na terceira posição, Henrique Frade, com 216 gols em 412 jogos e uma média de 0,52. Henrique Frade atuou por quase uma década no Flamengo, entre 1954 a 1963. Ele conquistou vários troféus com o Clube da Gávea, entre ele tricampeonatos carioca, bem como o torneio Rio-São Paulo de 1961. O segundo maior artilheiro da história do Flamengo é Dida, com 264 gols em 357 jogos, média de 0,74. Edivanildo Alves da Santa Rosa, mais conhecido como Dida, jogou pelo Fla entre 1954 e 63. Ele foi fundamental no final do Cariocão de 1955, enquanto marcou 3 gols e assim ajudou o Flamengo a erguer a taça de tricampeão estadual. O maior artilheiro da história do Flamengo é nada mais, nada menos que Zico, com 509 gols em 732 jogos, uma média de 0,69. Em primeiro lugar, disparado dos maiores artilheiros do Flamengo, Arthur de Antunes Coimbra, ou como todos os chamam, Zico, brilhou no Flamengo nos anos de 1971 e 1983 e ainda entre 1986 e 1989. Foi eleito o melhor jogador pela World Soccer em 1981 e 1983 e, além disso, conquistou o recorde do prêmio de melhor da América Latina por 3 vezes. O Galinho de Quintino é um dos 4 brasileiros a figurar no Hall da Fama da FIFA, junto com Pelé, Garrincha e Didi.